Ok, então. Então, obrigado pela presença de vocês, meninas. Boa noite. E nós vamos dar continuação hoje de uma forma um pouquinho diferente, porque eu vou repassar rapidamente o que é o Mundo 3, que foi a aula de quinta passada, mas por alguma falha do sistema, a aula não ficou gravada. Oi, Ana, agora estou te vendo. E por isso que nós vamos repassar ela. E para quem assistiu a aula, para quem participou ontem, a Juliana participou, a Cristina, ou para quem assistiu a aula de ontem, nós falávamos de como que o mundo, como que acaba o mundo. E hoje, eu olhando aqui o, o que é o mundo, nossa, a primeira impressão que deu, assim, não sei se quem participou ontem também, parece assim, o mundo perdeu tanto aquela importância que o ego dá ao mundo. Então, porque como ontem nós vimos, né, o mundo, é só uma imagem holográfica, é uma projeção da mente, assim como eu estava falando há pouco para a Juliana sobre a doença, que é uma projeção da mente e não da Juliana aqui do corpo. O mundo também é uma projeção apenas. Então, se ele é uma projeção, na verdade, como a gente viu ontem, como que ele vai acabar no nada, que ele veio no simples reconhecimento de que ele não é real, porque ele não é uma criação de Deus, ele é só uma projeção. Mas mesmo assim, mesmo parecendo que perdeu a importância, olhando agora de novo que o mundo, eu percebi assim, é uma complementação, então, para nós fixarmos na mente realmente esse papel do mundo. Então, parece que primeiro estudamos o desfazer e agora o que ele é. Mas depois que eu vi isso aqui, eu não vi incoerência nisso, em ver primeiro o desfazer, porque vai fazer mais sentido ainda. Então, o que Jesus diz, o que é o mundo? Eu vou passar mais rapidamente nele, mas ainda assim a gente explica os tópicos principais. Apesar de quinta passada, mas o estudo repetido, como sempre tenho dito, né? O estudo repetido, ele grava na mente. Então, jamais é perca de tempo repassar o que a gente já tinha visto. Então, como ele diz aqui, o mundo é falsa percepção. Então, não é conhecimento, tudo que vem de Deus é conhecimento, e além de ser percebido, ele ainda é percebido sobre uma coisa que nem sequer veio de Deus, nem sequer é uma percepção correta. Ele nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Lembra da máxima do curso? Ideias não deixam a sua fonte. Então, se o mundo ele surgiu da mente do ego para nos esconder de Deus, ele não deixou essa fonte. O mundo, ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Aqui entra o que a gente viu muito ontem. O porquê que o mundo é real para nós? Porque o pensamento da nossa mente aprecia o mundo. Eu diria até para a Juliana assim, da doença. Por que para nós a doença ainda nos pega? Porque o pensamento da mente aprecia a doença. Só que a mente, sempre lembrando, a mente é aquilo que ativa ou o espírito ou o ego. A mente não é o nosso cérebro aqui. A mente é atemporal, está fora do espaço e do tempo. Nós poderíamos quase que dizer como a alma, mas a alma é mais para espírito. Mas só para dizer que a mente é a parte real nossa e é uma parte eterna. E essa aprecia o mundo e aí o mundo parece existir. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz. Uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer
assim como todos os seus erros têm que sumir. Então, quando a verdade voltar a ser apreciada na mente, qual é a verdade da mente? Que nós ainda somos unos a Deus, que nós não caímos em pecado, que a separação não aconteceu, que nós não afrontamos a nossa fonte criadora, que nós ainda somos um com o todo. Então, quando isso for apreciado na mente, o mundo vai deixar de parecer que existe. Como a gente falou ontem, se o mundo ele é apenas uma imagem holográfica, e para nós é real porque nós somos uma figura também holográfica da mente, e a nossa consciência está presa nessa figura, no momento que a mente não apreciar mais essa imagem, quando a mente souber que ela ainda está em Deus, ela não terá mais razão de fugir de Deus. E aí ela vai deixar de apreciar o mundo. E assim o mundo vai desaparecer. Então, o que é o mundo? Ele, na verdade, não é nada, né? Então, como ele diz, agora a sua fonte se foi e os seus efeitos também. Então, sem ego, sem mundo. Mas o que fica, então, no lugar? Ó? O mundo foi feito como um ataque a Deus. Aqui está o que pegou hoje a Juliana, que o mundo e a doença também é feito um ataque a Deus. Sim, é feito um ataque a Deus, mas não eu, Ing, aqui, figura. Eu, Ing, aqui, que me sinto um personagem dentro de um corpo, eu não me lembro da minha mente. Jesus está na minha mente, o Espírito Santo está lá, o meu ser verdadeiro está lá, mas a minha consciência, no momento que nós fragmentamos a nossa mente e jogamos ela para fora e jogamos ela para o mundo, a consciência também se fragmentou e se separou e acompanhou cada pedacinho. Então, a consciência minha está dentro de uma figura que holográfica dentro do mundo também, dentro de uma ilusão. Então, por isso que o mundo foi feito com um ataque a Deus, mas esse ataque é para nós não nos sentir, nós figuras aqui do sonho, não nos sentirmos culpados quando lemos essas palavras. Porque o ataque a Deus está na origem, lá na mente. E o ataque ele é real para nós enquanto nós ouvirmos o sistema de pensamento que prega isso como verdadeiro, que é o ego. No momento que nós pararmos na mente de ouvirmos ao ego e voltarmos ao Espírito Santo, o ataque termina, porque o ego termina. Então, como que eu me volto ao Espírito Santo? Eu figura aqui, eu consciência disso, o Espírito Santo vem a mim. Eu só não devo resistir. Eu não preciso fazer nada. Mas a minha vontade consciente aqui, já que eu tenho uma consciência, a minha vontade tem que ser essa, de voltar a Deus. E aí eu me abro através dessa vontade para o Espírito Santo. Deixa eu só ver aqui se a Iverde, eu acho que está tentando entrar. Acho que não está conseguindo. Vamos ver se ela não conseguir, mas depois continuamos. Aqui, então, o mundo foi feito como ataque a Deus. Ele simboliza o medo. Claro, o mundo simboliza o pensamento do ego. O ego nos falou que nós nos separamos de Deus no momento que nós tivemos uma consciência própria, que a gente não lembrou mais de quem que nós somos. O ego rapidamente nos falou que nós somos aquele que afrontou a Deus, e isso deu medo. E o que é o medo, senão a ausência de amor? Isso a gente já falou em outras aulas. A nossa realidade é amor. Mas quando foi obstruído o amor, ficou uma brecha. E ali o medo entrou. E assim o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. E nesse sentido literal disso, o ego ele obteve sucesso. Realmente, o Filho de Deus, ele não faz parte do mundo aqui.
E Deus não pode ser encontrado diretamente no mundo. Mas o que o ego não sabe é que nós também, a nossa realidade não está no mundo. Nada está no mundo. Então, a nossa realidade ainda está na mente. E o nosso reino ainda está guardado por Deus. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Então, como que o conhecimento poderia ficar não ciente de alguma coisa? Se é conhecimento, ele tem que abranger tudo. Então, no céu só existe conhecimento. A percepção, pela própria característica, pela própria natureza de perceber, precisa existir um sujeito e um objeto, alguém que é percebido, precisa haver separação. Então, como que Deus poderia perceber algo? Ele não pode ter algo dentro do reino dele que ele não conheça. Ele não seria Deus. Então, por isso que o céu, o conhecimento, ele não pode entrar no mundo. E ainda assim Deus deu a resposta, né? E ainda assim Deus enviou o Espírito Santo como uma ponte entre a percepção e o mundo. Então, nós somos aqui feitos para perceber, mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Claro, os olhos foram feitos para perceber. Olhos são extremamente limitados. Como eu sempre digo aqui, eu sequer enxergo através de uma parede. Uma parede aqui é 1 metro de mim, eu não sei o que tem do outro lado. Tal limite. Então, se Deus vê a tudo, os olhos, eles são os perceptivos, extremamente limitados. A mesma coisa o ouvido. Nós não escutamos nem uma milionésima parte dos sons que existem a serem escutados. Agora, os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Então, com tais instrumentos a meu dispor, aqui no sonho, como os meus olhos, os meus ouvidos, o meu intelecto, é claro que a incerteza se instaurou. Como que poderia haver certeza aqui nesse mundo? Ninguém jamais poderá ter certeza se ele estiver aqui dentro da percepção. Porque para haver certeza, eu preciso conhecer tudo. E quem chega à consciência completa, ao conhecimento total, este despertou para o seu ser real. Então, em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. No lugar do quê? Da certeza. Então, a certeza se foi. A certeza do céu, que nós tínhamos no céu, de que nós éramos unos a Deus e em todos, que tudo estava interligado em unicidade absoluta, nesse lugar dessa certeza vieram mecanismos de ilusão. E agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Lembra-se que a gente sempre fala dos mensageiros. Os mensageiros que trazem o testemunho daquilo que eles são designados a trazer de volta. Então, agora os mecanismos da ilusão, eles mandam mensageiros que percorrem o mundo e trazem de volta para nós os testemunhos de que a percepção é verdadeira. Mas o Espírito Santo também tem mensageiros da paz. E isso é o nosso conforto aqui. Então, falando dos mensageiros ainda do ego, seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Então, os mensageiros estão aí, enviados pelo ego o tempo todo. Tudo no nosso corpo nos diz que o mundo é real. Né? O tato, o paladar, os olhos, os ouvidos. Se nós seguirmos ao nosso corpo como prova de quem nós somos, o mundo é real. E isso é um fato. Por quê? Porque eles testemunham, eles mandam mensageiros, eles só conseguem captar aquilo que fala a favor do mundo. Então, eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida onde a verdade existe,
mantida a parte das mentiras. No entanto, tudo que transmitem é apenas ilusão, mantida a parte da verdade. Então, o ego ele quer dizer que o mundo aqui é verdadeiro, mas na verdade, ele que é a grande ilusão. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Aqui entra o Espírito Santo. Não é nenhum pecado nós termos escolhido estar num corpo. Foi apenas um equívoco e agora o Espírito Santo, ele pode utilizar, se nós o permitirmos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa visão para redirecionar, para nos mostrar um outro mundo, um mundo de paz, um sonho feliz, um mundo perdoado. E é esse mundo perdoado que dará condições para a nossa consciência de voltar à mente e escolher pelo Espírito Santo. Enquanto nossa mente aqui, na ilusão, estiver amedrontada pelos testemunhos do ego e acreditando que isso é verdadeiro, nós não vamos ter condições de escolher voltar à mente e voltar para o Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele vem a nós, ele nos mostra um mundo benigno. E ele nos mostra todos os testemunhos de amor no mundo. E aonde não existe amor, ele mostra um pedido de amor. Porque um filho de Deus sempre anseia por amor. Ou ele dá amor, ou ele pede amor. Nada mais do que isso um filho de Deus faz. E o Espírito Santo nos mostra isso, e isso não é amedrontador. E quando nós nos convencermos, então, que a nossa jornada não é amedrontadora, não existe castigo para nós, e sim, apenas estivemos equivocados quanto à nossa identidade, aí nós estaremos prontos para voltar à mente e escolher o Espírito Santo, a lembrar da nossa identidade. E aí Deus dá o último passo. Mas continuando aqui, os sons vêm a ser o chamado de Deus e um novo propósito pode ser dado a toda percepção por aquele que Deus designou como Salvador do mundo. Então, o Salvador do mundo é cada um que está aqui, que está dentro de um corpo. Um irmão é o Salvador do mundo do outro. E agora os sons vêm a ser um chamado de Deus. Ao invés de ser usado para amaldiçoar o irmão, nós viemos para abençoar o irmão, para receber a salvação do irmão. Então, isso é um redirecionamento que o Espírito Santo faz com o nosso instrumento que nós temos aqui de percepção, que é o corpo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Então, seguir ao Espírito Santo e ver o mundo como o Espírito Santo o contempla. E ele o contempla em paz, e ele o contempla onde o Filho de Deus dorme e sonha um sonho, mas anseia por despertar. É isso que o Espírito Santo contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo que fala contigo. E deixa-o dar-te a paz e a certeza que julgaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. O céu, Deus preservou no Espírito Santo a paz e a certeza para nós. E está lá na nossa mente, aguardando, lá naquela mente que escolheu se esconder no mundo, fez o mundo insano, fez uma doença, fez doenças, fez a dor, fez o sofrimento, fez a separação. Lá está também a paz, o reconhecimento da nossa verdadeira identidade com Deus. O Espírito Santo está guardando tudo isso para nós. O ego é um sistema e o Espírito Santo outro. E o ego é totalmente oposto a Deus. E nós aqui no mundo, então, estivemos equivocados por nos identificar com o ego. Então, isso não é pecado, isso é um equívoco. E equívocos podem ser corrigidos. Basta tomar uma nova decisão. Basta escolher o Espírito Santo para guiar os nossos passos novamente. Que não descansemos em nosso contentamento
enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção, que já foi mudada. Aqui Jesus fala a nós que já aceitamos Ele na nossa mente, a nós com a nossa mente certa, com o Espírito Santo, que nós não descansemos no nosso contentamento, que nós não fiquemos só em nós mesmos, que nós realmente usemos esse dom para olhar para o mundo através dos olhos do Espírito Santo. Isto irá redimir o mundo. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo. E daqui a pouco nós vamos falar então do que é o pecado, e o perdão então, quando ele estiver completo, aí o mundo, a ideia falsa de que nós precisamos fugir de Deus não será mais apreciado pela mente. E no momento que ela não apreciar mais esse pensamento, ela não vai mais apreciar a ideia de um mundo separado. Ela vai novamente voltar, nós vamos novamente voltar a ter a consciência do mundo de Deus, do reino de Deus, da nossa gloriosa, do glorioso ser que nós somos no reino de Deus. E não tentemos mudar a nossa função. Então, nossa função aqui é perdoar. Temos que salvar o mundo. Então, o que Jesus diz com salvar o mundo? Não é o que o ego chama de salvar o mundo, parar as guerras e continuar. Não. Salvar o mundo é o mundo do nosso ser, da nossa mente. Nós temos que salvar o mundo dos sonhadores que estão presos no mundo, porque o mundo em si ele não existe, mas o sonhador é real e ele está preso com a sua consciência jogada no mundo, e estes precisam ser resgatados, precisam ser salvos. Pois nós que o fizemos, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Então, não existe sacrifício em se largar o mundo. Nada que é real no mundo, ou nada que tenha vida no mundo, não vai voltar à consciência da sua realidade. Porque só existe uma vida e só existe vida em Deus. Então, o que vai acabar, o que não vai mais existir quando nós não apreciar esse mundo aqui? As ilusões, a cortina, a imagem holográfica. O que é real, o projetor, o tudo que contempla, que tem vida e que se projetou numa imagem holográfica aqui para o mundo, isso faz parte do reino de Deus e retornará à eternidade. Então, isso é o mundo. E agora nós temos o 4, que é o que é o pecado. E o pecado, então, é a grande arma do ego. Lembra-se que o pecado, a ideia de pecado, ela é anterior ao mundo. O mundo ele foi projetado para nós nos esconder justamente da culpa que nós sentimos na mente por acreditar no ego quando ele nos falou que nós pecamos contra Deus. Então, nós vamos ao estudo de hoje, que é o que é o pecado. Depois, lá no 4, e Jesus começa logo: pecado é insanidade. Ele é taxativo. Como o pecado é um pensamento literal de que nós nos separamos de Deus, que nós afrontamos Deus, de que nós rompemos nossa comunicação com Deus, e isso é impossível, porque ideias não deixam sua fonte. Então, se pecado representa a separação de Deus, é insanidade. Jesus não tem dó, não tem de melhorar um pouquinho a existência do pecado. Ele simplesmente é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. Lembra-se o que nós falamos antes, a nossa realidade está na nossa mente. Mas quando a nossa mente, atemporal, antes da criação do mundo, quando ela acreditou que ela pecou,
ela foi levada à loucura com isso. E aí ela permitiu que as ilusões entrassem no lugar da verdade. Ao invés de voltarmos ao Espírito Santo, que foi uma resposta de Deus imediata lá na mente, na primeira ideia de separação, Deus imediatamente deu a resposta com o Espírito Santo. A mente, como ela acredita, como o ego falou que ela pecou, ela ficou amedrontada e esse medo a levou à loucura. E aí ela não conseguiu mais voltar ao Espírito Santo e ela voltou-se ao ego. E aí que o ego projetou o mundo. E como ele diz aqui, da mente ainda, naquele instante que ela pensou separação, que em vez de sentir o amor de Deus, ela sentiu a dor e entrou num estado enlouquecido, e estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. Então, o Espírito Santo, quando ele olha para o nosso mundo, ele vê a verdade. Ele vê o sonhador, ele vê o Cristo atrás de cada ser vivo, atrás de tudo que vive. Não é só do ser humano, atrás de cada molécula viva, porque tudo é feito de pensamentos. Por isso que não existe nenhum sacrifício em largar o mundo. Não existe a ideia de que eu vou largar o mundo e vou perder o meu filho dentro do mundo. Não, porque o meu filho real também está lá no céu. E tudo que tem vida, todos os pensamentos que contêm a vida, que são os pensamentos de Deus, estão no céu. Mas aqui a gente vê apenas a forma, a gente vê uma imagem, a gente vê um limite ao redor de um pensamento, um limite ao redor da vida. E esse limite, sim, esse acaba, vira pó e se morre. Mas esse sistema é loucura, como Jesus disse. O pecado deu olhos ao corpo. O que ele quer dizer com isso? Como a gente viu antes, o corpo foi feito justamente para nós podermos enxergar o pecado. Como assim nós podemos enxergar o pecado? Porque os olhos podem contemplar o ataque. Então, os olhos podem contemplar a separação. A mente de Deus, ela não consegue contemplar separação. Então, não poderia haver ataque. Então, o pecado, ou então o ego, ele nos deu um corpo justamente para nós enxergar, então, o pecado. Pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Apenas as extensões do amor de Deus. A criação de amor há para ser contemplada. Mas como o ego viu a dor e o sofrimento, então ele precisava de um instrumento para ver. Então ele precisou de olhos. Que necessidade têm eles da visão, os que veem com a mente de Cristo? Que necessidade eles têm da visão, da audição ou do tato? Em outras palavras, que necessidade um Cristo tem de um corpo? Ele tem o conhecimento de tudo. Ele está no amor que circunda tudo. Ele faz parte íntegra do amor. Então, para que ele precisaria de um corpo? O que ouviriam ou tentariam agarrar? Então, os pensamentos de Deus, que somos nós, a luz de Deus, o que tentaria agarrar ou separar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. Aqui entra de novo, o mundo aqui é perceptivo. Aqui só existe percepção, não existe conhecimento. No conhecimento, não existe percepção, não precisaríamos perceber nada. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. Então, se só o conhecimento preenche a verdade, só o céu contém a verdade, só o céu contém o conhecimento. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. Então, a mente que acreditou separar-se de Deus, ela está se enganando que ela fugiu de Deus e se escondeu dentro de um corpo. O seu propósito é lutar.
Porque a mente, ela acredita que ela tem que se defender agora de Deus. Deus vai contra-atacar. Então ela precisa atacar. E como que ela pode atacar sem um instrumento? Então o corpo, sim, um corpo pode ser atacado, um corpo pode ser até morto, né? Então, por isso que a mente precisou projetar um corpo. Mas a meta da luta pode mudar. Aqui entra de novo o Espírito Santo. Então, nós não precisamos agora abdicar do corpo. Nós não precisamos pensar que temos que atacar o corpo. Isso seria tão insano quanto acreditar no corpo. Entrega ele para um novo propósito. Entrega a função dele como instrumento ao Espírito Santo. Aí sim que estaria, como ele diz aqui, a meta pode mudar. Dá a meta do corpo para o Espírito Santo, ele tem utilidade para o corpo. Enquanto nós ainda somos aprendizes, enquanto a nossa mente ainda está na dúvida de que ela se separou de Deus, nós precisamos aprender. E para aprender, nós precisamos de um instrumento. E esse instrumento, por enquanto, o único instrumento com o qual nós recebemos informações da nossa consciência é o corpo. Então, nós ainda precisamos do corpo, mas agora para o Espírito Santo. E com essa meta, o corpo é glorificado. Não pelo corpo em si, mas pela meta de oferecer ele como um instrumento de aprendizagem ao Espírito Santo. Isso torna o corpo como um instrumento curado. Como ele continua aqui. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que ele busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. Então, a mente primeiro achou que precisava se esconder num corpo, que o corpo tinha que ser a identidade da mente, da consciência. Agora, com a nova meta com o Espírito Santo, o corpo se torna um instrumento de comunicação através do qual nós aprendemos a mensagem libertadora do Espírito Santo para nós. A verdade pode ser o seu objetivo tanto quanto as mentiras. Então, o corpo tanto pode servir ao ego ou como ao Espírito Santo. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. Então, os sentidos do corpo, quando eles estão com o sistema de pensamento do ego no comando, eles buscam testemunhar que o corpo é nossa identidade e que nós somos sofredores e frágeis e mortais. Mas quando nós oferecemos o corpo ao Espírito Santo, o corpo passa a testemunhar que ele não é nossa identidade. Por isso que é possível, muitos iluminados deixam o seu corpo através da doença que estava normalmente projetada pelo ego. Então, até antes a Juliana falou como é que o Ken deixou o corpo pela doença, né? Sim, porque ele não estava mais identificado com o corpo, mas não havia necessidade também de mudar ao programa do corpo. Assim como Jesus pôde permitir que o corpo fosse pregado na cruz, mas ele não era um corpo. Ele não teve sofrimento nem em ser crucificado, como se ele não o fosse se alguém o tivesse salvo, porque ele não era o corpo. Então, o testemunho do corpo passa a ser do Espírito Santo. Nisso, nós nos tornamos invulneráveis à dor. Mas quem se torna invulnerável é a mente. Porque, na verdade, quem sofre não é o corpo. O corpo é neutro. O corpo nem sabe que é dor. Se eu corto o dedo e isso dói, na verdade, o meu dedo ele não sabe de nada. Se alguém cortasse fora o meu braço e daí eu corto o dedo, ele não sabe de nada. Mas a minha mente que está identificada no corpo, e na minha mente eu tenho dor, mas eu projetei o corpo como minha identidade. E por isso que dói o corte no dedo. Então, quando estou no Espírito Santo, eu posso tranquilamente cortar o dedo e posso
colar ele de volta se eu quiser, mas colando ou não, ou jogando o dedo fora, não haveria dor nenhuma, porque a minha identificação seria com a minha mente, com o meu ser real e não com o ego. O pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. Então, os pensamentos do ego. Aqui, agora me lembrei até uma coisa interessante. Lá no texto original, que Jesus ditou para Ellen, no Urtest, que eles falam, o Jesus separou para ela os pensamentos, a arte de pensar do pensamento e de intelectualizar do ego. Ele diz assim, até anotei aqui, o pensamento pode intelectualizar e pensar. Então, o intelectualizar cria realidade a nível mais baixo, o físico, e o pensar no nível mais alto, o espiritual. Então, nós aqui, nós não temos pensamentos. Isso a gente já viu nos livros do Gary, no curso. Ou então, o que nós fizemos aqui? Nós intelectualizamos. Nós usamos projeção da mente que passa pelo cérebro e aí ele é intelectualizado. Isso parece ser os nossos pensamentos. Por isso que ele diz aqui, o pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, intelectualizadas, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. Porque a arte de pensar, segundo Jesus usa na didática aqui, todo pensamento tem origem em Deus, porque Ele é a fonte da vida e vida é pensamento. Então, Deus é a fonte de todos os pensamentos. Ele ordena a nossa vontade e os nossos pensamentos em comunhão com a nossa vontade. Então, isto é pensar. E os pensamentos, mas aqui no mundo, tal como o ego programou, então não existe pensar. Existem os falsos pensamentos, então existe o intelectualizar. Então, esse intelectualizar são a prova de que o que não tem realidade é real. É assim que o mundo aqui pode parecer real. A nossa mente intelectualiza através do cérebro. Nosso instrumento de comunicação, o cérebro, faz parecer com que tudo que eu veja e ouça seja real para mim. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. Então, esta é a prova cabal do ego de que a separação de Deus aconteceu e que o ego é real. Então, que o pecado, ele prova que o Filho de Deus, que nós somos maus. Por quê? Porque nós podemos ser muito ruins, sim, no nosso corpo. Nós podemos ser muito destrutivos. Nós podemos odiar, nós podemos até matar, como aqui diz, e morrer. Então, isso o ego usa como prova de que nós nos separamos de Deus. E o próprio Deus perdeu o Filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para contemplar a si mesmo. Tal são os ditames do ego. O ego é tão arrogante que ele até dita o que o Espírito, o que Deus tem que pensar. E o ego proclama que Deus tem que pensar que o filho dele é mau, que ele separou-se e que ele pode morrer. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio e nunca mais haverá paz. Este, então, é todo o conjunto de pensamento do ego. Isso é o ego. Então, esta é a forma que ele quer se perpetuar. E agora Jesus continua. Os sonhos de um louco são assustadores e o pecado, de fato, parece aterrorizar. Realmente, o pecado, aqui no mundo, a dor, ela pode ser muito terrível.
e pode existir muita injustiça, é muita loucura mesmo. Então, só que isso é um sonho de um louco, não é a realidade. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. Então, é um jogo infantil do ego na mente que está doente, que acredita na separação. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, seu Pai o ilumina e o ama com um amor eterno que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Este é o motivo da nossa salvação. Então, Deus nos ama como nós realmente somos. Então, o único problema real que nós temos é o problema de identidade, de identificação. Nós, que somos o próprio Filho amado de Deus, como ele diz, iluminado e amado no amor eterno, nós apenas pensamos que estamos aqui. Estamos num jogo infantil e numa ilusão. É disso que nós precisamos despertar. É disso que Jesus nos conclama a despertarmos, e é isso que significa então a salvação. Jesus até faz um apelo agora para a nossa mente, para nosso tomador de decisões. Ele diz: por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo de pecado? Isso é uma pergunta para nós realmente internalizar na nossa mente. Para quanto tempo nós ainda queremos sofrer? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança, cheio de pontas afiadas? Então, tudo que aqui parece ser bom e bonito pode nos ferir. É uma faca de 2 gumes. Então, são brinquedos de criança cheia de pontas que podem nos machucar. Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Quando ele diz hoje, talvez, se nós formos realmente sinceros e nós continuamos aqui, a ideia de sacrifício não passou pela mente de vocês? A ideia de que se nós deixarmos hoje de lado todos os brinquedos, nós não estaríamos sacrificando ou deixando algo para trás? Então, se esse sentimento passou pela mente de vocês, parabéns, porque daí realmente estão entendendo o que Jesus quer que nós percebamos, que nós ainda precisamos aprender o curso dele. Nós ainda precisamos voltar à nossa mente e permitir que o Espírito Santo a cure. Este é o apelo de Jesus, para que nós nos permitamos voltar à nossa mente. Permitamos voltar ao Espírito Santo e Ele curará todo o pensamento através, aqui, como Ele é gentil, através de cada pequeno perdão, Ele traz essa cura para mais próximo de nós, para que a gente desperte num feliz e alegre despertar e não num sobressalto de medo. Porque se nós fôssemos arrancados abruptamente, como Jesus pede, nós já poderíamos largar hoje essa ideia de mundo, porque na verdade nós não deixaríamos nada para trás, o mundo nos acompanharia. Mas nós já compreendemos isso? Ainda não, né? Enquanto nós permanecer como figuras aqui, nós estamos num processo de aprendizagem. E o corpo tem a utilidade de nos permitir aprender. Não existe pecado. A conclusão aqui de Jesus. A criação não pode ser mudada. Então, o que Deus criou precisa permanecer eternamente como Deus o fez. E se nós somos criação de Deus, e nós somos porque nós temos vida e nós temos consciência, então nós somos criação de Deus e Deus não cria o pecado. Então o pecado não existe.
Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, Filho de Deus? Até quando? Então, isto é um apelo a Jesus para que nós aproveitemos esta vida que nós temos nesse corpo para permitir que Ele tenha essa nova função de nos servir como instrumentos de aprendizagem desse novo sistema de pensamento, mas que é antigo, que é anterior à ideia de separação, que é o Espírito Santo. É isso que nós estamos fazendo aqui, nessa aprendizagem, todas as vezes que nós nos reunimos aqui e todas as vezes que nós pensamos em Jesus, em Espírito Santo, ou abrimos esse livro, ou quando praticamos o perdão. Estamos nos permitindo a cura. Então, talvez ainda não hoje, mas certamente estamos encurtando essa tomada de decisão de que nós ainda somos como Deus nos criou a cada perdão. Então, com isso nós concluímos o que é o pecado. E o resumo então é que pecado não existe. Pecado é impossibilidade absoluta, é insanidade. O que existe é nós estarmos enganados quanto ao que vemos. E é desse engano que nós temos que despertar. Isto é a expiação. Não é sacrificar nada que é real, nada que tenha vida. É despertar da insanidade. Nós temos uns minutinhos ainda, vocês podem abrir os microfones? Para o nosso tempinho de complementação, de perguntas, de testemunho. Alguém quer começar? Se ficou algum pensamento, assim, alguma dúvida pendente? Inge, quando você falou assim na ideia de deixar esse mundo, né? Na ideia de deixar tudo isso para trás, e como isso representa então, um sacrifício para a gente, né? Como a gente ainda pensa nisso, de sacrifício, uma ideia de sacrifício, né? E é justamente isso, é bem o que a gente acaba pensando, o que eu penso ainda quando eu fico pensando, tá, mas e se tudo isso acabar, né? Como é que vai ser, como é que a gente vai ficar? Porque a impressão que a gente tem é que vai sobrar o quê, né? Vai sobrar nada se a gente ficar sem isso que existe aqui. Mas é justamente porque a gente não tem conhecimento e não tem ideia da proporção do que é a realidade de Jesus, né? Do que é a realidade de Deus, da grandeza que é a paz de Deus, da grandeza que é essas promessas que Jesus nos faz. E que são promessas verdadeiras, que ele nos promete a paz verdadeira, a felicidade e a alegria verdadeira. Então, é justamente porque a gente não tem a menor noção do que isso significa hoje, e tem só umas pontinhas disso de vez em quando, né? E a gente fica com essa sensação, com essa ideia de sacrifício, achando que a gente vai deixar alguma coisa importante para trás, achando que o que se deixa para trás é importante. Então, o quanto a gente ainda tem, o quanto a gente ainda tem que trabalhar e o quanto a gente ainda tem para aceitar e para abrir a nossa mente, para aceitar essa promessa de Jesus, para deixar que isso entre de fato na nossa vida, na nossa mente, para que isso tome conta, né, da nossa vida. Exato. Por isso que isso aqui é um curso, como a gente sempre diz, se for feito numa vida, foi feito muito, muito rapidamente. Porque o curso ele tem que ser na gentileza, e por isso também antes de despertar vem o sonho feliz, vem o sonho do perdão. Por isso que isso aqui é um curso em milagres. O que o milagre faz? Ele corrige toda a dor desse mundo, porque quando não houver mais dor, só alegria, a ideia de sacrifício também se desvanece.
E aí a gente está pronto para despertar. Então é uma jornada e é um curso assim dentro da estrutura da nossa individual, diria assim, de a longo prazo. Mas só o fato da gente dar-se conta disso que tu está falando, Ana, já é assim é assim um passo grandioso, porque antes do curso o ego, a gente não tinha nem noção disso, né? O ego simplesmente ditava que isso aqui era real e a gente não tinha prova nenhuma de que isso aqui não é real. Então, antes desse despertar da mente, nós precisamos ser trabalhadores em milagres, como Jesus disse. O que é o trabalhador de milagres? Aonde o ego programou alguma coisa para nos ferir, o Espírito Santo nos testemunha uma cura. E assim a gente vai se convencendo pouco a pouco, e como ele promete aqui quando ele fala do tempo, a ninguém vai faltar tempo. Nós escolhemos o nosso tempo de aprendizagem, o tanto quanto nós estamos prontos. Então esse curso é totalmente na gentileza. Não existe dor em fazer esse curso, porque o ego nos ameaça com dor, né? A ideia de Sim. sacrifício é na ideia que, como tu disse, né, deixar algo para trás. Deixar algo para trás, isso. A jornada, eu noto que tem muito vai e vem. Às vezes a gente está perdida, assim, eu me sinto perdida no ego, assim, e fico pensando. Aí daqui a pouco vem, hoje mesmo eu lembrei de uma pessoa chata, um problema para mim, uma pessoa que era chata para mim. Lembrei e veio, junto com a lembrança, veio uma raiva, assim. Aí eu pensei, aí veio assim, o que é isso? Que raiva é essa? Eu já nem estou perto da pessoa, não tem mais nada. Aí essa hora, acho que foi o Espírito Santo me assoprando bem, assim. Eu me dei conta, pá, mas o que é isso? Que besteira, como é que eu estou... Mas muitas vezes eu escapo nessa, fico não percebo na visão do lado do Espírito Santo. Mas hoje eu percebi, na hora eu pensei, mas o que é isso? Eu estranhei tanto, mas que estou com raiva dela, já passou há tanto tempo, isso é coisa... Mas vem, às vezes, assim, parece que está tentando, né? Que o ego está assim, incomodando mesmo para... Ainda bem que o Espírito Santo vem e diz isso tudo, né? Na verdade, é nós que oscilamos entre o Espírito Santo e o ego, né? A gente se pega no ego, só que nós já não estamos mais satisfeitos, já não nos serve mais quando a gente se percebe no ego. A vida aqui é dentro do ego, mas aí a gente se dá conta, puxa, mas o Espírito Santo tem um outro jeito de fazer. Claro. E lembrando também que as oportunidades de desfazer, que nem a raiva, ela certamente, mesmo que seja uma coisa antiga, mas enquanto ela não for perdoada, ela vai estar lá, né? Por quê? Porque ela foi projetada pela mente, não por você, Cristina. Tu apenas é um instrumento para receber ela aqui. E se não for desfeita, o que é desfazer a raiva? É levar a causa dela, que é a crença que tu é separada dessa irmã e que vocês são dois seres separados, e aí obviamente tem uma brecha, e nessa brecha entra a raiva um do outro, porque ela não é você. Se ela fosse você como realmente ela é, na mente, você não poderia ter raiva dela. Mas o ego quer provar que ela é separada. Se ela é separada, então tem espaço e a raiva entra nesse espaço. E se isso não for curado, se for botado, como sempre digo, para debaixo do tapete, vai aparecer de novo e de novo e de novo. Então isso vem a ser uma feliz oportunidade, como ele falou aqui, pelo ego, essa lembrança antiga da tua amiga, de uma época que vocês se feriram, ela era para machucar. Para o Espírito Santo, a nova função, a nova meta, desfazer isso. Lembrar que ela é você. Puxa, ela é você, literalmente.
Aí, cadê o espaço para... Tu não briga contigo mesmo, né? Então, a raiva era um engano, era um joguinho de ilusão, era um brinquedo infantil com uma ponta de faca, como ele falou ali, e te feriu. Mas isso precisa ser reconhecido, esse brinquedo, para quê? Justamente para o Espírito Santo curar isso na mente. Então, que bom quando a gente se dá por conta, quando vem esses sentimentos, ao invés de se sentir culpada, aproveitar para um novo propósito, desfazer. É mais um passo para o reconhecimento da mente curada, da mente do Espírito Santo no comando. É porque depois eu tive a sensação que assim, que era uma coisa fora de mim, aquela raiva estranha, uma coisa estranha a mim, não tinha mais assim. Ela não é você, não é tua identidade, não era a tua identidade. Há um ano atrás, ou menos, eu estava com essa raiva, estaria continuando com isso aí, assim, sem saber até, sem razão, assim. Totalmente perdida, mas nem pensaria, por que eu estou pensando numa coisa que aconteceu há tanto tempo? Simplesmente comeria, mastigaria essa raiva, ruminaria ela. E se deliciaria em sentir esse ódio, essa raiva, né? O ego tem esse propósito mesmo, fazer com que a gente rumine para não voltar à mente, para não descobrir que, puxa, não faz sentido, não cabe mais, ainda sou eu. E nesse pensamento de cura, a tua amiga está liberada desse ensaio também, insano, que foi a origem da raiva aqui. Então, como ela é você, literalmente, não existem duas mentes, ela é você, quem temporariamente descobre isso primeiro e cura isso na mente, automaticamente você está curando nela. Se ela está pronta para aceitar isso, agora é outra história. Se ela não está pronta, fica esperando, o Espírito Santo guarda para ela essa dádiva para quando ela estiver pronta. E se ela já está pronta, ela já recebe agora. Isso não nos cabe julgar. Mas ela está curada também nisso. Porque ela é você. Se tu está curada, ela tem que estar curada também. Mais um motivo para ficar feliz que o desfazer funciona. Ele vai de mansinho, né? Jesus, o Espírito Santo. Com muita a gente tendo as lições, às vezes não entende muito a lição e tal, mas a coisa muda, a gente vai mudando na percepção, bem devagarinho. É verdade. É muito bom. Um passinho de cada vez. Muito eficiente, né? Muito eficiente esse curso. E o perdão é eficiente justamente porque o que está desfeito, está desfeito. A Ana que sempre diz, né? O que está feito, né, Ana? O que está desfeito no perdão está desfeito. Pode parecer que volta, mas nunca é a mesma situação. Sempre é mais uma ramificação, mais um medo, mais uma casca da cebola. Isso mesmo. E dá-lhe perdão, né? E dá-lhe perdão. Que bom que podemos fazer isso. E que bom que é uma coisa na mente que ninguém pode nos impedir de fazer. Porque é uma coisa individual e na mente. Entre nós e Jesus. Nós e o Espírito Santo. Então, o objeto perdoado, quer seja nosso corpo ou de outro, não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo. Nós somos totalmente livres. Assim como por livre escolha nossa decidimos acreditar no ego, é por livre escolha nossa que decidimos agora ir ao perdão. Exatamente. Acreditar no Espírito Santo agora. Escolher o Espírito Santo. Isso. Alguém mais alguma coisa? A Rosane hoje não falou nada ainda. Tá bom? Quietinha aí. Deixa eu ver, são 9h07, então, se é isso, então agradecemos ao Espírito Santo nos acompanhar nessa hora, né? E agradeço a vocês também, porque a nossa unicidade de mente permite a Ele que Ele chegue a nós.
Eu acho que hoje até não falei em aulas, não preparei para o Espírito Santo, mas eu tinha feito já comigo antes isso, me preparo sempre. Então, agradecendo a ele a sua presença nos nossos pensamentos. Obrigada. Tá? Obrigada. Até semana que vem. Boa noite.